Às 15 horas e 27 minutos do dia 5 de novembro de 2015, câmeras de segurança registram o momento exato em que a barragem de Fundão cede. Em 3 minutos, 43 milhões de metros cúbicos de lama tóxica começam a descer o Vale de Mariana, em Minas Gerais. A onda de lama atinge 10 metros de altura. Ela avança pelo vale do rio Gualacho do Norte, a 60 km por hora. O primeiro distrito no caminho é Bento Rodrigues, uma comunidade rural de 600 pessoas a 5 quilômetros da barragem. Bento Rodrigues existe há mais de 300 anos. Tem uma igreja colonial, uma escola, casas de família passadas de geração em geração. Em 2015, é um dos distritos mais antigos do município de Mariana. Às 15 horas e 35 minutos, moradores ouvem um barulho vindo das montanhas. Alguns sobem em terrenos mais altos, outros não chegam a tempo. A lama engole casas inteiras em menos de 2 minutos. Maria Geralda da Silva segura o filho de 5 anos, José Carlos, chamado de Zezinho, enquanto corre. A lama os alcança. Ela perde o menino. Zezinho é arrastado pela correnteza e não é encontrado com vida. Sobreviventes sobem em telhados e assistem suas casas desaparecerem sob a lama. Maria do Carmo Isidoro, 75 anos, fica 4 horas em cima de um telhado antes de ser resgatada. Ela não consegue localizar nenhum vizinho. Ao final do dia 5 de novembro, 19 pessoas estão mortas ou desaparecidas. Bento Rodrigues deixou de existir. A lama segue pelo Rio Doce em direção ao Oceano Atlântico, percorrendo 663 quilômetros nos próximos 16 dias. A barragem de Fundão era operada pela Samarco Mineração, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, duas das maiores mineradoras do mundo. 3 dias antes do rompimento, engenheiros da empresa detectaram anomalias na estrutura. A pergunta que ainda não tem resposta definitiva é: o que foi feito com essa informação? A barragem de Fundão foi construída em 2008 no município de Mariana, em Minas Gerais. O projeto original previa uma estrutura para armazenar rejeitos de mineração de ferro. Desde o início, engenheiros independentes questionaram a escolha do método construtivo. A Samarco optou pelo método de alteamento a montante. É o método mais barato e o mais instável. Técnicos da área sabiam, já em 2008, que esse sistema é proibido em países como os Estados Unidos e o Chile. Em 2009, um relatório interno da Samarco identificou pontos de saturação no núcleo da barragem. O documento alertava para risco de instabilidade estrutural. A empresa arquivou o relatório. O engenheiro responsável pelo laudo de 2009 pediu que a empresa adotasse medidas corretivas imediatas. A Samarco não implementou nenhuma das recomendações. O engenheiro foi desligado da empresa meses depois. Entre 2010 e 2012, a Samarco aumentou a capacidade de armazenamento de Fundão em 86%. A decisão foi tomada para atender ao crescimento da produção de minério. Nenhuma nova avaliação de risco estrutural foi encomendada antes da expansão. Em 2012, a consultoria Pimenta de Ávila entregou à Samarco um parecer técnico. O documento apontava rachaduras e deformações nas estruturas de contenção. A empresa classificou o relatório como confidencial. O órgão responsável pela fiscalização era a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais. Entre 2009 e 2015, a FEAM realizou apenas 2 vistorias presenciais à barragem de Fundão. O órgão contava com menos de 20 técnicos para fiscalizar mais de 600 barragens no estado. Em 2013, um segundo grupo de engenheiros contratados pela Samarco detectou um novo aumento no nível freático da barragem. O nível freático elevado é um dos principais indicadores de risco de ruptura. O alerta foi apresentado à diretoria em reunião interna. A ata da reunião de 2013 foi recuperada pelos investigadores federais. Ela mostra que executivos da Samarco decidiram continuar as operações sem interromper o aumento de carga na barragem. A produção cresceu 18% no ano seguinte. Em março de 2015, 8 meses antes da ruptura, instrumentos de monitoramento registraram leituras anormais em 3 pontos distintos da barragem. Os dados foram enviados à equipe técnica da Samarco. Nenhuma ação corretiva foi registrada nos sistemas da empresa. Em outubro de 2015, um engenheiro da empresa enviou um e-mail interno classificando a situação como crítica. O e-mail recomendava redução imediata do volume de rejeitos. A Samarco aumentou o descarte naquele mês.
No dia 4 de novembro de 2015, um dia antes da ruptura, técnicos registraram colapso em um dique auxiliar chamado Dique S4. O ocorrido foi comunicado internamente. A barragem principal permaneceu em operação. A FEAM emitiu licenças de operação para a barragem de Fundão entre 2008 e 2015. Em nenhuma dessas renovações houve vistoria presencial por técnicos do órgão. As licenças eram renovadas com base em documentos apresentados pela própria Samarco. O Estado de Minas Gerais não possuía um sistema independente de monitoramento estrutural para barragens de mineração. No dia 5 de novembro de 2015, às 16 horas, a lama já havia cruzado o distrito de Bento Rodrigues e avançava pelo rio Gualacho do Norte. A velocidade do fluxo era de aproximadamente 50 km por hora. Em 48 horas, a lama atingiu o Rio Doce. O percurso total até o oceano seria de 663 quilômetros, atravessando 2 estados e mais de 35 municípios. Nos primeiros dias, pesquisadores do Instituto Estadual de Florestas registraram a morte de peixes em toda a extensão afetada. Ao final de novembro, 14 toneladas de peixes haviam sido recolhidas mortas. O Rio Doce abrigava espécies endêmicas que levaram milhões de anos para se desenvolver. Biólogos da UFMG classificaram o evento como o maior desastre ecológico de água doce da história do Brasil. Maria Geralda da Silva vivia às margens do Rio Doce no município de Governador Valadares. No dia 8 de novembro, a prefeitura suspendeu o abastecimento de água para 260 mil habitantes. Pescadores do Rio Doce tinham na pesca sua única fonte de renda. Ao longo dos 663 quilômetros afetados, cerca de 1.200 famílias de pescadores artesanais perderam o meio de subsistência de forma imediata. Maria do Carmo Isidoro tinha 74 anos e pescava no Rio Doce há mais de 50. Em depoimento ao Ministério Público, ela disse que o rio havia morrido da noite para o dia. No dia 21 de novembro de 2015, 16 dias após o rompimento, a lama chegou ao litoral do Espírito Santo, na foz do Rio Doce, em Regência Augusta. A mancha se expandiu por 80 quilômetros de costa. O IBAMA identificou contaminação por metais pesados, arsênio, chumbo e mercúrio, nas amostras coletadas na foz. A área de proteção ambiental da tartaruga marinha careta-careta foi atingida diretamente. Em dezembro de 2015, o Ministério Público Federal abriu inquérito contra a Samarco, a Vale e a BHP Bilitor. Os investigadores tinham em mãos relatórios internos, atas de reunião e e-mails que documentavam 6 anos de alertas ignorados. Em dezembro de 2015, o Ministério Público Federal denunciou criminalmente 22 pessoas. Entre eles, executivos da Samarco, da Vale e da BHP Biliton. O processo tramitou na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Durante 7 anos, os advogados de defesa apresentaram mais de 4.000 páginas de recursos. Em 2022, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região suspendeu a ação penal. O argumento, o acordo civil firmado em 2016, impedia a continuidade do processo criminal. O Ministério Público Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O caso entrou em um ciclo de liminares, recursos e contra-recursos. Nenhum dos 22 denunciados passou um dia na prisão. Em outubro de 2024, o governo federal anunciou um acordo de 170 bilhões de reais entre a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP. O valor seria pago ao longo de 20 anos. Famílias de vítimas não foram consultadas na negociação. Organizações de vítimas questionaram o acordo. A maior parte da compensação financia obras de infraestrutura pública, não indenizações diretas às famílias atingidas. Em 2024, mais de 280 famílias de Bento Rodrigues ainda viviam em casas temporárias fornecidas pela Fundação Renova. O novo município de Bento Rodrigues foi planejado a 8 quilômetros do local original.
Em 2024, as obras ainda não estavam concluídas. 9 anos após o rompimento, nenhum morador havia retornado ao território de origem. O distrito original de Bento Rodrigues permanece interditado. As paredes das casas ainda estão de pé, cobertas de lama ressecada. Turistas visitam o local regularmente. Não há museu, não há memorial oficial. Em 2024, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais publicaram um levantamento sobre o Rio Doce. A concentração de metais pesados nos sedimentos do rio ainda supera os limites seguros estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Algumas espécies de peixes endêmicos não foram mais registradas desde novembro de 2015. 19 pessoas morreram. 663 quilômetros de rios foram destruídos. 41 municípios foram atingidos em 2 estados. Nenhum executivo foi condenado criminalmente até o fechamento deste documentário. Se 19 mortes, 663 quilômetros de destruição e o maior desastre ambiental da história do Brasil não são suficientes para responsabilizar executivos criminalmente, o que será necessário para que a vida humana valha mais que minério de ferro? Se este documentário chegou até você, compartilhe. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Esses casos só existem enquanto houver quem se recuse a esquecer.